Imagina um jogo de futebol. É a final de um campeonato importante, sabe? O estádio está lotado, aquela tensão palpável no ar. Aquela expectativa de que as regras sejam cumpridas à risca, né? Exatamente. Mas aí, de repente, a gente percebe que o juiz da partida não tá só, deixando de marcar falta. Ele tá parando a bola no meio do jogo e mudando as regras para favorecer um dos times. Nossa! O que já seria um desastre absoluto. Pois é. E não para por aí. Imagina que a gente descobre que a esposa desse mesmo juiz acabou de assinar um contrato milionário com o dono desse time que está sendo favorecido. O jogo acaba ali. A credibilidade simplesmente desmorona. O estádio inteiro prende a respiração. E é bem por aí. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho detalhado. A nossa missão hoje é justamente desbravar um cenário que lembra muito essa analogia. E um cenário bem real, infelizmente. Muito real. Hoje é terça-feira, 14 de abril de 2026. A gente tem na mesa um conjunto vasto de fontes jornalísticas, incluindo apurações do Radar Missão e documentos oficiais sobre um evento que não tem precedentes no Congresso Nacional. O que é fascinante aqui é a magnitude da coisa toda. É uma raridade absoluta um confronto tão direto entre o legislativo e o judiciário na nossa nova república. Para quem está chegando agora, o relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, pediu o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal: Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. E ainda tem o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. É a cúpula do sistema. Mas antes da gente mergulhar nas páginas desse relatório, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. O nosso objetivo hoje não é tomar partido. Com certeza não. A gente não está aqui para endossar as acusações do senador nem para defender os ministros. O papel desse nosso mergulho é relatar os fatos, sabe? Explicar o que está escrito nos documentos oficiais da CPI para que quem está ouvindo a gente compreenda o tamanho desse choque institucional. Exato. É dissecar a lógica jurídica por trás de tudo isso. E falando em lógica jurídica, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é do que exatamente eles estão sendo acusados. Certo, vamos desempacotar isso. Porque o senador fez um anúncio no X, o antigo Twitter, né? Um pouco antes da meia-noite de segunda-feira, dia 13. Mas ele não está acusando essas autoridades de um crime comum. Não, não é um assalto a banco ou lavagem de dinheiro no sentido clássico do Código Penal. A acusação é de crime de responsabilidade. Que é regido por uma lei super antiga, né? Acho que de 1950. Isso, a lei 1079. E a diferença mecânica aí é crucial. Um crime de responsabilidade é infração político-administrativa. Ele atenta contra a Constituição, contra o decoro do cargo. Então, voltando para a nossa analogia do futebol, é como se o juiz não tivesse sendo acusado de roubar a bola e levar para casa. Ele está sendo acusado de quebrar a imparcialidade do jogo. Faz sentido pensar assim? Faz todo sentido. A expectativa da sociedade, e o relatório frisa muito isso, é de máxima cautela e distanciamento por parte de um magistrado. E o texto fala que, em vez de distanciamento, a CPI encontrou uma proteção corporativa. E as punições para isso são pesadas, não são? Muito pesadas. Se condenados, a punição envolve a perda imediata do cargo e inelegibilidade por até 8 anos. É a retirada forçada da vida pública. Bom, entendida a acusação, a gente tem que olhar para o que motivou isso tudo. O que liga essas 4 figuras tão poderosas. Lendo as 200 páginas do relatório, a gente vê que todas elas estão ligadas pelo mesmo fio condutor. O caso do Banco Master e do banqueiro Daniel Vorcaro, que inclusive está preso atualmente. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Como é que o relatório detalha a ligação de cada ministro com esse escândalo? Vamos começar pelo Dias Toffoli. Então, de forma bem metódica, a CPI aponta que o Dias Toffoli negociou a venda da parte dele num resort de luxo, o Resort Taiaiá. Tá, mas vender um negócio privado não é crime. Não de forma alguma. O problema, segundo o documento, é que ele vendeu para um fundo ligado diretamente ao Vorcaro. E, na sequência, ele não declarou suspeição ao relatar casos do Banco Master no STF. Caramba, ele jogou o banco do cara que comprou o resort dele. Que o ministro viajou para o Peru para ver a final da Libertadores no jatinho do advogado do Vorcaro. E ainda convidou o banqueiro para a própria festa de aniversário. Nossa, a linha de distanciamento simplesmente evapora aí, né? E sobre o Alexandre de Moraes? O relatório aponta um favorecimento direto, certo?
Sim, há uma suposta articulação com o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. O relatório fala em buscar informações privilegiadas sobre a venda do Banco Master ao BRB. E tem a questão do escritório da esposa dele também, a Viviane Barcian. Essa parte me deixou chocado. É a cifra que chama atenção. O relatório aponta que o escritório dela fechou um contrato de 129 milhões de reais com o banco. 129 milhões. O senador até usa o termo irreal na advocacia brasileira, né? Diante de valores assim e de caronas em jatinhos particulares, a gente está falando de coincidências desastrosas aos olhos da CPI. Ou o relatório aponta para um ponto cego sistêmico do nosso judiciário. O documento argumenta fortemente na linha de um ponto cego sistêmico. Eles usam o termo blindagem de autoridades por meio de decisões judiciais. E isso nos leva diretamente ao ministro Gilmar Mendes. Verdade. O que ele fez segundo a CPI? Porque ele não parece estar envolvido diretamente nos contratos. A acusação contra o Gilmar Mendes é de ter atuado como um escudo. O relatório classifica a atitude dele como corporativista. Ele basicamente bloqueou a quebra de sigilo da empresa do Toffoli e do fundo Arlene. Deixa eu ver se entendi. O Senado estava tentando rastrear o dinheiro da venda do resort para entender a conexão. E um colega de tribunal vai lá e proíbe o acesso a esses dados bancários. Exatamente. Ele usou uma decisão judicial monocrática para travar a investigação sobre o colega. Isso soa como um pesadelo institucional. O que nos leva ao Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Por que a CPI está pedindo a cabeça dele também? Pelo que ele não fez. O relatório acusa o Gonet de silêncio institucional. O relator usa a expressão patentemente desidioso. Desidioso quer dizer negligente, né? Isso, muito negligente. A tese é que mesmo diante de indícios públicos tão robustos como as viagens, as vendas, os contratos milionários, a PGR foi omissa e não abriu as investigações que deveria abrir. Tá, mas aí a gente entra num paradoxo institucional gigantesco. E o caminho dessa CPI foi tudo menos fácil nesses 4 meses. As barreiras foram enormes. O relatório detalha um verdadeiro labirinto jurídico que a comissão teve que enfrentar. Eles falam que até convocações oficiais foram rebaixadas a convites. Exato. Uma convocação obriga a pessoa a comparecer. Um convite, a pessoa aceita se quiser. Então, aliados manobraram para transformar interrogatórios obrigatórios em comparecimentos opcionais. Sem contar a restrição aos dados financeiros que o Gilmar Mendes bloqueou, como a gente falou. E agora chegamos ao cronograma. Hoje, terça-feira, é o último dia da comissão. É o dia da votação. Se o relatório for aprovado, ele vai para a mesa do Senado e, ironicamente, para a PGR. Espera aí. Então o documento pede para o chefe da instituição, o Paulo Gonet, investigar e prender a si mesmo, e também prender os melhores amigos dele no tribunal, sendo que quem vai julgar se a prisão é válida são os próprios colegas no STF. É o que a gente chama de risco de estresse institucional. Mas isso não transforma todo esse relatório de 200 páginas em apenas um teatro político sem consequências reais? Isso levanta uma questão importante citada pelas fontes. Um jurista chegou a comentar com muito ceticismo que a PGR dificilmente denunciaria o seu próprio chefe, e o STF dificilmente processaria seus próprios membros com base em uma CPI do Legislativo. É a tal da crise de poderes escancarada. Exatamente. Mas o relatório tem um outro lado, um escopo verdadeiro que quase fica escondido no meio de tanto escândalo de Brasília. E a gente precisa voltar a nossa atenção para isso. Você diz o impacto no cidadão comum, porque o nome da comissão é CPI do Crime Organizado, né? Não é CPI do Judiciário. E isso mesmo, o balanço dessa CPI é assustador. Foram 120 dias, 18 reuniões, mais de 300 requerimentos e 134 documentos analisados. E o diagnóstico sobre a rua é alarmante. Os números que eles trazem são chocantes. O relatório mapeou que o crime organizado está presente em 24 estados e no Distrito Federal. E afetando diretamente 28,5 milhões de brasileiros. É muita gente vivendo sobre as regras de facções criminosas. É a população de um país inteiro. Mas como essas duas coisas se conectam? A espetacularização dos pedidos de indiciamento ofuscou as soluções para esses 28 milhões de brasileiros? Ou o caso do Banco Master é a prova de como o crime se infiltra lá no topo? A tese da CPI é a segunda opção.
Para lavar o dinheiro do crime organizado, o dinheiro que vem lá de baixo, você precisa de mecanismos financeiros sofisticados. E para proteger esses mecanismos, você precisa de blindagem lá em cima. E o relatório propõe soluções práticas para desmontar isso. Eu vi que o senador Alessandro Vieira sugeriu a criação de um Ministério da Segurança Pública exclusivo. Sim, separado do Ministério da Justiça. E propõe uma nova intervenção federal no Rio de Janeiro, mas diferente daquela de 2018. Uma intervenção com foco no dinheiro, né? Trabalhando junto com a Receita Federal e o Banco Central. Exato. Sufocar o crime financeiramente. O relatório também pede mais bloqueio de bens, aumento severo de penas para lavagem de dinheiro e uma coisa fundamental, a regulação do lobby no Brasil. Faz todo o sentido, especialmente quando a gente lembra daquele contrato de 129 milhões de reais. E o senador já protocolou um pedido para uma nova CPI específica só para o Banco Master, não é? Protocolou. É uma tentativa de não deixar o assunto morrer, independentemente do que acontecer na votação de hoje. Então, o que tudo isso significa na prática, para quem está ouvindo a gente? Se conectarmos isso com um panorama maior, o que estamos presenciando é um choque. É a colisão entre uma investigação parlamentar minuciosa e as paredes blindadas do próprio sistema judiciário que ela está tentando investigar. A transparência dessas instituições afeta o país inteiro. Não é só política de Brasília. Exatamente, porque se o topo da pirâmide é corruptível e protege o fluxo de dinheiro sujo, isso respinga na segurança do cidadão que mora na área dominada pelas facções. A lisura da justiça dita a segurança na rua. E por isso que, para todo mundo da nossa audiência, acompanhar os desdobramentos dessa terça-feira vai ser crucial. A votação de hoje é um termômetro da nossa democracia. Vai definir o limite de até onde o Congresso consegue investigar a mais alta corte. Bom, a gente vai encerrando esse nosso mergulho detalhado de hoje, mas eu quero deixar um pensamento provocativo para todo mundo ruminar. O relatório da CPI argumenta que falta distanciamento aos magistrados e que a proteção corporativa é real. Mas em um sistema democrático, onde as investigações sobre o topo da pirâmide precisam ser validadas e julgadas pelo próprio topo da pirâmide... É um círculo fechado. Pois é. Quem vigia os vigilantes quando a porta se fecha? Um abraço a todos e até o nosso próximo mergulho. Até lá!